Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais uma aula do nosso reforço semanal. Na aula de hoje nós vamos trabalhar uma importante habilidade que está relacionada com habilidades já trabalhadas anteriormente e que tem uma relação bastante importante com os gráficos das funções de primeiro grau que nós estamos estudando atualmente. A habilidade da aula de hoje é identificar a relação entre as representações algébricas e geométricas de um sistema de equações do primeiro grau. Para introduzir essa aula, eu vou pedir que vocês resolvam o seguinte sistema de equações. X mais 2y, quer dizer, o dobro de y tem que ser igual a 2. E o dobro de x mais o triplo de y tem que ser igual a 1. Tá? Então, nós já trabalhamos em aulas anteriores como resolver um sistema de equações do primeiro grau. Mostrei e apresentei a vocês 3 métodos, mas o método mais utilizado para a resolução de um sistema é ainda o método da adição. E esse sistema ele está preparado, né, para nós trabalharmos com o método da adição. Então, para trabalhar com o método da adição, o que está faltando? Está faltando eu ter aqui um menos 2, correto? Se eu quero zerar a variável x, que no caso é mais fácil de zerar do que a variável y, nesse caso aqui, né? Então, é fácil eu conseguir esse menos 2 que eu estou precisando. Então, para isso, o que é que eu fiz? Eu dobrei a primeira equação, então observe, ó, x, o dobro de x, tá aqui, ó, 2x. O dobro de 2y, 4y. E o dobro de 2, que é 4. Já a segunda equação, eu apliquei o oposto nela. O oposto de 2x, menos 2x. O oposto de mais 3y, menos 3y. E o oposto de mais 1 é menos 1. Com isso, eu posso aplicar o método da adição, porque a incógnita x vai zerar. Se a incógnita x vai zerar, o que eu vou obter? Tenho 4y e devo 3y, tenho 1y. Tenho 4 e devo 1, tenho 3. Então, eu já determinei qual é o valor de y. Y é 3. Se y é 3, eu substituo esse y em qualquer uma das equações, né? Eu tenho essa possibilidade, tenho essa. Se eu quiser, eu tenho essa possibilidade e tenho aqui uma quarta possibilidade. Eu escolhi a primeira possibilidade, achei a mais simples. E no lugar do y, o que eu vou fazer? Vou substituir y por 3, porque esse é o valor dele, certo? Então, 2 vezes 3 são 6. Eu vou ficar com uma equação x mais 6 igual a 2. Se x mais 6 é igual a 2, isso significa que x é igual a 2 menos 6, ou seja, x é menos 4. Então, a solução desse sistema é menos 4 e 3. Então, observe que a gente sempre apresenta para vocês a solução de um sistema como um par ordenado. Então, no primeiro, o valor de x, em segundo lugar, o valor de y. E hoje nós vamos ter condições de compreender por que ele é um par ordenado. Porque nós temos aqui, nós temos aqui uma equação do primeiro grau. Tá? Uma função do primeiro grau, perdão. Se eu isolar y, né? Se eu isolar y e eu posso fazer isso, vocês vão perceber isso mais claramente, que ela vai ficar da forma y igual a x mais b. A mesma coisa com a segunda equação, com duas incógnitas montadas aqui. E a gente sabe que a função do primeiro grau, a representação geométrica dela é uma reta. Então, isso significa que eu tenho aqui representado, eu vou ter, né, quando eu fizer, logicamente, a representação de duas retas. E, olhe só o que acontece. Quando um sistema tem solução, como é o caso desse sistema aqui, a solução geométrica dela
é o ponto de encontro dessas duas retas no plano cartesiano, tá? Então, essa habilidade cobra de vocês esse conceito. Então, o que vocês têm que saber? Que a solução algébrica, então eu determinei aqui a sua solução algébrica desse sistema. Eu disse, ó, x vale menos 4 e y vale 3. Né? Quando eu tenho esses dois valores simultaneamente nessas duas equações com duas incógnitas, eu vou ter a solução desse sistema. Geometricamente falando, esse é um par ordenado que é comum a essas duas retas, que representam cada uma dessas equações, tá? Então, eu destaquei aqui para vocês o conceito. A solução de um sistema de equações de primeiro grau é o ponto de encontro das suas respectivas retas no plano cartesiano. Isso significa que eu posso, se eu quiser, para resolver um sistema, atribuir valores para x e determinar y, já que essa é uma função do primeiro grau. Então, olha só, eu determinei dois valores que eu escolhi. Não foi por acaso, eu estou procurando valores menores, né? Porque para não ter uma representação no plano cartesiano tão grande assim. Mas eu não busquei só isso, eu busquei valores de tal maneira que aqui eu obtivesse uma conta que desse um número inteiro para facilitar a nossa vida na hora de representar esses pontos. Então, vejam, eu escolhi x igual a 2, tá? Se x é 2, o que eu vou obter? 2y igual a 2 menos 2. E 2 menos 2 são 0. Então, quando x é igual a 2, para essa igualdade ser verdadeira, o y tem que ser 0. Observem, 2 mais 2 vezes 0, que é 0, 2 mais 0, 2, certo? Então, o primeiro par ordenado que eu escolhi foi 2 para x e 0 para y. Agora, eu escolhi convenientemente que o x fosse 0. Se x é 0, ele é 0, o que vai sobrar? 2y igual a 2. Se o dobro de y é 2, y então é igual a 1. Então, eu determinei aqui o meu segundo par ordenado. Como a representação geométrica dessa função é uma reta, então, e dois pontos determinam uma reta, eu não preciso fazer mais nada com relação a isso. Eu já posso construir no plano cartesiano a minha reta. Vou proceder da mesma maneira agora para a segunda equação. Então, eu tenho 2x mais 3y igual a 1. Novamente, eu busquei, já que eu posso escolher valores para x, eu busquei valores que me dessem não só valores menores, mas que quando substituídos nessa função, me retornassem um valor que é um número inteiro, ao invés de um número, uma dízima periódica, por exemplo, que ficaria muito ruim para a gente representar no plano cartesiano, né? Então, eu busquei isso. Então, eu percebi que se eu trocar o x por 2, eu vou ter aqui dobro de 2, 4, certo? Então, o que é que eu vou obter aqui depois? 1 menos 4. E 1 menos 4 é menos 3. Então, eu vou ficar com a seguinte equação. 3y igual a menos 3. Se 3y é igual a menos 3, y é igual a menos 1. Eu sugiro que você faça esse registro, né? Numa folha, num caderno, alguma coisa assim, para você compreender melhor se você estiver ficando com dúvida com relação a esses valores, tá? Porque o valor para x é você quem atribui. Se você quiser escolher 10 para x aqui, não tem problema nenhum, tá? E o segundo valor conveniente que eu busquei foi o 5, porque eu percebi que se eu substituísse o x por 1, eu ia ter um número fracionário aqui. Então, eu fui buscando valores e substituí o x por 5. Por quê? Porque o dobro de 5 é 10. Então, resolvendo essa equação, eu vou ficar com 1 menos 10. E 1 menos 10 é menos 9, certo? Então, o triplo de y é igual a menos 9. Então, quem é y? Y é menos 3. Então, agora eu já tenho 4 pontos para representar no plano cartesiano e montar as retas dessas equações. E agora, olha só o que vai acontecer. Meu primeiro ponto, 2 para x. Então, a partir aqui do 0, eu vou caminhar 2 para a direita, porque é positivo. E nem para cima e nem para baixo, porque o y é 0.
Então, esse é o ponto 2 para x, 0 para y. O segundo ponto que eu tenho que representar é 0 para x e 1 para y. Então, como é que eu faço isso? Sempre partindo da origem do plano cartesiano, ou eu vou caminhar para a direita, ou eu vou caminhar para a esquerda, ou eu vou ficar parada aqui, né? Na origem do plano cartesiano. Como x é 0, é isso que vai acontecer. Vou ficar aqui, nesse ponto. 1 para y, ó, 1 para y. Isso significa que a partir aqui da origem eu tenho que caminhar 1 para cima. Então, esse é o meu segundo ponto. Observe, eu tenho esse ponto e eu tinha marcado anteriormente esse. 2 pontos determinam uma reta, tracei a reta. Agora, nós vamos para os 2 últimos pares ordenados. O que é que eu tenho? 2 para x, então vou caminhar 2 para a direita, menos 1 para y. Então, vamos ver como é que vai funcionar isso. A partir da origem, 2 para a direita, 1 para baixo, porque ele é negativo. Então, esse é o ponto 2 e menos 1. O segundo ponto que eu vou plotar é 5 para x. Então, vou caminhar 5 para a direita a partir da origem. E vou descer 3, porque esse 3 está negativo aqui no y. Então, a partir da origem, vou caminhar, olhem só, não é contar pauzinho, viu? São espaços. 5 espaços para a direita e agora 3 para baixo. Então, esse é o meu último ponto procurado. Então, eu tenho aqui o ponto 5 e menos 3, e esse ponto tem coordenadas 2 e menos 1. Então, 2 pontos determinam uma reta, tracei a reta. E olha só o que aconteceu, essas duas retas se encontraram. E essas retas, elas se encontraram exatamente na coordenada menos 4 para x e 3 para y, que é a solução do sistema que nós tínhamos resolvido anteriormente. Então, o que é que nós temos que saber? Nós temos que saber que a representação geométrica de um sistema que tem solução, o ponto de encontro das duas retas é a solução desse sistema. Então, a gente vai usar essa ideia, essa importante ideia, para resolver alguns problemas. O primeiro problema, ele diz o seguinte: um sistema de equações do primeiro grau formado por x mais y é igual a 4 e x menos y é igual a 2. Qual é o gráfico que representa corretamente esse sistema? Então, primeiro, o que nós temos que saber? Nós temos que saber que o gráfico que representa corretamente esse sistema é o gráfico que vai ter como ponto de encontro das duas retas a solução do sistema. E aí, professora, como é que eu faço para descobrir qual é a solução do sistema? Você vai resolver o sistema. Então, como é que eu resolvo esse sistema? Esse sistema aqui é um sistema muito simples. Ele é um sistema que está pronto para ser resolvido pela adição. Observe aqui, ó, a variável y, ela zera. Então, resolvendo esse sistema, y zera, certo? Eu vou ficar com 1x mais 1x, ou seja, o dobro de x igual a 6. Se o dobro de x igual a 6, x é igual a 3. De posse do valor de x, eu tenho aqui duas possibilidades de escolha, qualquer uma delas vai me dar o valor de y, né? Eu escolhi a primeira, substituir x por 3. 3 mais um número resulta em 4. Que número é esse? Esse número só pode ser 1. Então, eu sei que a solução desse sistema é 3 para x e 1 para y. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou procurar, dentre os gráficos que me estão aqui disponíveis, qual é que tem como coordenada de ponto de encontro 3 para x e 1 para y. Então, esse não é, porque o ponto de encontro é 3 para x menos 1 para y. Agora, para o item B, esse ponto de encontro aqui é quanto para x? Menos 1 para x e menos 3 para y. Ele também não. Aqui nós temos menos 3 para x, menos 1 para y. Também não é, porque a solução é 3 e 1. Já esse ponto de encontro aqui das duas retas é 3 para x e 1 para y. Portanto,
O gráfico que representa corretamente esse sistema é o gráfico D. Mais uma questão. O sistema com a seguinte representação gráfica é. Então, vamos observar a diferença entre as duas questões. Essa questão aqui, ele me deu um sistema e 4 possibilidades como resposta para os gráficos, certo? Já esse me dá 4 sistemas e me dá um gráfico. Então, ele, na verdade, ele me dá um gráfico e ele quer saber assim, qual desses sistemas, o A, o B, o C ou o D, representam, tem a solução representada aqui nesse plano cartesiano. Então, o que eu tenho que saber? Eu tenho que saber que o sistema que representa corretamente esse ponto aqui de encontro dessas duas retas é o sistema que tem como solução 2 para x e 1 para y. Mas e aí, professora, eu vou ter que resolver 4 sistemas para determinar quem é que tem como solução 2 para x e 1 para y? É uma possibilidade, mas não é necessário que você faça isso. Então, se a gente precisa ganhar tempo, e em muitas situações nós precisamos, o mais adequado nesse caso é você substituir o que a gente já sabe que é a solução para o sistema, que é 2 para x e 1 para y. Então, a gente faz a substituição em cada uma dessas equações. Então, x é 2 e y é 1. 2 menos 1 é igual a 3? Não é. Então, é diferente. Eu nem testei para a segunda equação, porque se isso aqui não é verdadeiro, não vou fazer para a segunda. Então, vou para o próximo item. O próximo item diz que o valor de x mais o valor de y é 3. É verdade. Porque, x é 2 e y é 1. E 2 mais 1 é igual a 3. Então, agora eu vou testar nessa segunda equação, certo? Então, 2x, o que é 2x? O dobro de x. O dobro de 2 é 4. 4 menos o valor de y, e y é 1. 4 menos 1 é igual a 5? Não, não é, isso é diferente. Então, a solução 2 e 1 não é a solução desse sistema aqui. A próxima possibilidade, o valor de x somado com o valor de y dá 7, também é falso. Porque 2 mais 1 são 3 e não 7. Então, sobra só para nós aqui a alternativa D. Vamos provar que ela está correta. 2 mais 1, 3. O dobro de 2 é 4. E 4 mais 1 são 5. Então, o sistema que tem essa representação gráfica aqui, que o ponto de encontro das duas retas tem como solução 2 para x e 1 para y, é o sistema x mais y igual a 3. O dobro de x mais y é igual a 5. E a última questão. Questão trabalhada na avaliação diagnóstica de vocês diz o seguinte: observe a figura abaixo. Então, o que eu vejo na figura abaixo? Eu vejo a representação geométrica de duas retas. Eu tenho aqui o eixo x. Eu tenho aqui o eixo y e alguns pontos destacados, ponto R, ponto S, ponto Q e ponto P. E o que ele nos pergunta? As retas da figura representam graficamente um sistema de duas equações do primeiro grau com duas incógnitas, cuja solução pode ser representado pelo ponto. Então, o que ele está nos perguntando? Qual desses 4 pontos aqui representa graficamente a solução de um sistema de primeiro grau? Independente de qual seja o sistema, a solução dele está aqui, nesse ponto. Por que nesse ponto? Porque esse é o ponto de encontro das duas retas representadas no plano cartesiano. Então, no ponto Q. Espero que tenha ficado claro para vocês a relação entre a representação algébrica e geométrica de um sistema de equações de primeiro grau. Não tendo ficado, eu sugiro que você assista esse vídeo ou busque outros, no YouTube. Assista este vídeo mais de uma vez. Até mais.